Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galerinha do quarto ano, vamos gravar uma aula. Vamos dar uma aula, né? A aula vai ser gravada, óbvio. Mas a aula hoje vai ser sobre degradation, degradação do meio ambiente, and preservation, preservação do meio ambiente. Então, não temos tempo a perder. Não, não, tô tentando lembrar da música agora. Não tem tempo a perder. Não, eu confundi com o Lu Santos. Não adianta fugir, nem mentir para si mesma. Não, tem tempo a perder, não. Ou tem na música, eu não lembro. Mas, pô, não sei por quê. Anyway, vamos lá. Vamos, let's get going, porque é um assunto muito, muito importante, né? Environmental degradation. Um aluno uma vez me falou assim, mas professor, toda aula você fala que esse assunto é muito importante. Qual o assunto que realmente é importante? E aí eu disse, bom, todo assunto é muito importante, então eu não estou mentindo. Todo assunto é muito importante, mas esse ainda é mais importante. Por quê? Porque é sobre o nosso futuro, né, boys and girls? Sobre o futuro da humanidade, o futuro da sociedade, né? Porque é como eu costumo dizer, muita gente diz assim, o homem vai acabar com o planeta Terra, o homem vai acabar com o meio ambiente, vai acabar com tudo. Não vai, certo? Não vai, porque mesmo que ele tivesse essa capacidade, e tem a capacidade de destruir por completo tudo, né? Mas o meio ambiente ele se regeneraria. Já a gente não. A gente, ó, certamente, digamos, se fosse começar a vida do zero, né? Digamos assim, a gente levaria bilhões de anos para chegar onde chegamos, tá certo? E, mesmo assim, certamente não seria esse formato. Por alguma razão, a natureza seguiria outro destino. É muita, mas muita coincidência que a gente resultasse, se transformasse exatamente no que somos, né? Então, vamos lá. Environmental degradation. Vamos começar com esse conceito aqui. O que é environmental degradation? Né? Degradação. Environmental degradation is degradação do meio ambiente. Ok, deixa eu ver se eu consigo esticar para cá. Não. Talvez para cá. Opa, chegou. Environmental degradation, degradação do meio ambiente. E o que é que significa essa palavra degradation, degradação? Significa destruição, né? Significa, né, diminuição, subtração, né? Significa retirar do meio ambiente sem colocar de volta, né? E que a gente chama isso, quando a gente tira do meio ambiente, mas a gente coloca de volta, significa que esse formato ele se sustenta. E aí é daí que vem a palavra sustentável. Às vezes a gente não pensa, né? A gente só fala sem pensar, né? Então, de maneira sustentável, cuidar do meio ambiente, né? Explorar o meio ambiente de maneira sustentável. Por isso que é sustentável, né? É porque se sustenta, a gente pensa se sustentar, a gente pensa logo em alguma coisa dando apoio. A ideia é essa, é que não é exatamente essa, mas assim, que esse formato ele possa continuar para sempre, ou, se possível, durante muito tempo. Ok? Então, vamos lá. Environmental degradation is the deterioration of the environment through depletion of resources, such as quality of air, water, and soil. The destruction of the ecosystem, habitat destruction, the extinction of wildlife, and pollution. It is defined as any change or disturbance to the environment perceived to be deleterious or undesirable. Ok? Então, a degradação do meio ambiente é a deterioração.
tá certo? Do meio ambiente através, como eu estou dizendo, de uso desses recursos. Então, a gente, por exemplo, quando a gente libera gases poluentes, a gente está deteriorando o ar do nosso planeta. Quando a gente usa a água, né, e a gente devolve essa água contaminada, essa água poluída, a gente está destruindo, está degradando o solo. Quando a gente usa o solo, a gente retira as riquezas do solo, ou a gente usa aquele solo em outro lugar e não repõe, a gente está destruindo o solo, né? Quando a gente destrói um ecossistema, o que é um ecossistema, né? É um sistema ecológico, ecossistema, sistema ecológico, em que existe uma harmonia ali. Existe uma flora e uma fauna e eles vivem em harmonia. Como é que eles vivem em harmonia? Viver de maneira sustentável. Não tem um predador que come a caça, mas essa caça se reproduz rápido, então não acaba com aquela espécie. O predador também se sustenta, né? Aquela caça também se alimenta dos vegetais que estão ao redor, mas esses vegetais eles conseguem se reproduzir, né? Ou seja, continua crescendo apesar de serem comidos. Então, esse ciclo ele funciona de maneira harmônica, certo? Ah, então, quando a gente destrói isso daí, acaba afetando. Quando a gente tira um, destrói tudo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos, né? É um caso muito interessante, um caso muito interessante de, de destruição, não destruição do ecossistema, mas de ter afetado da maneira que ninguém imaginou que isso pudesse acontecer. Foi o seguinte, o Parque Yellowstone, que é um parque gigantesco, se eu não me engano, ele é maior do que o estado de Rhode Island, que é o menor estado dos Estados Unidos, e o estado de Rhode Island provavelmente deve ser menor, pouca coisa, que Sergipe, deve ser mais ou menos também de Sergipe. Então, é um parque, pensem assim, né? Um parque maior que o estado de Sergipe, que eu acho que é o menor estado do Brasil, é Sergipe. Anyway, um estado gigantesco. E aí, o que foi que as pessoas visualizaram, né? As pessoas viam os lobos caçando lá, aí às vezes caçavam o viadinho, né? O veado, caçavam um filhote de um urso, né? Porque a função do lobo, o lobo é um predador, então ele vê uma caça e o predador ele vai na oportunidade. Então, os lobos entre caçar a mãe lobo, a mãe ursa e caçar o filhotinho, ele vai pegar o filhotinho, porque o filhotinho é o lado frágil da coisa, né? Então as pessoas ficaram com pena, e fizeram o quê? Retiraram os lobos do Parque Yellowstone e mandaram para outro lugar, botaram em outro lugar lá. O que foi que aconteceu? A população de veados, que era sob controle por conta exatamente desses caçadores, né? Desses como é que se diz? Predadores, né? Começou a crescer vertiginosamente de veados, de coelhos, né? De outros animais que, dentro ali do ciclo da vida, são caçados, né? E o que foi que aconteceu? Esses animais, eles são, como é que se diz? Só comem vegetais, né? Eles são, como é? Herbívoros, são herbívoros. Então, eles comem muitos vegetais. Mas onde é que você vai achar mais plantas, mais verde? Você vai achar na beira dos rios, que é onde tem mais água. Tem mais água, onde tem mais vida. E aí eles começaram a comer tanto, a população cresceu tanto, começaram a comer tanto, que começou a causar erosão nos rios, ao ponto de mudar o curso do rio. O rio seguia um curso, ele passou a seguir outro curso completamente diferente por conta da erosão dos rios. Ou seja, eles mudaram o meio ambiente de tal forma, por conta da retirada do lobo, que mudou o curso dos rios. Veja que ponto
a gente afeta esse ecossistema. Aí o que foi que aconteceu? Trouxeram de volta os lobos, e os lobos começaram a caçar essas caças, veado, coelho, os herbívoros, e as coisas voltaram, o rio voltou para o seu curso normal. Veja só que coisa interessante, gente. E começou a, pelo menos, dar tempo das plantas crescerem ao redor dos rios, da margem dos rios, e diminuiu essa erosão, e aí foi se recuperando e o meio ambiente se regenerou. Então, entendam que a gente não destrói, a gente pode até afetar, mas não destrói, não. Então, habitat destruction, então destruição, aí já é destruição do meio, do habitat, né, do animal, chega a destruir a floresta, destruir aquilo ali, os bichinhos ficam sem ter para onde ir, vão todos morrer. The extinction of wildlife, então a extinção também, a caça, né, e a poluição, e por fim a poluição. Então, então isso daí tudo causa degradação do meio ambiente, tá certo? Environmental degradation is one of the 10 threats officially cautioned by the high-level panel or threats, challenges, and change of the United Nations. The United Nations International Strategy for Disaster Reduction defines environmental degradation as the reduction of the capacity of the environment to meet social and ecological objectives and needs. Environmental degradation comes in many types. When the natural habitat are destroyed or natural resources are depleted, the environment is degraded. Effort to counterattack this problem include environmental protection and environmental resources management. Ok? Então, assim, é uma das maiores, está entre as 10 maiores ameaças, tá certo, do planeta Terra no momento. Então, o ser humano, gente, o ser humano é a maior ameaça contra ele mesmo, certo? Veja que coisa interessante. Enquanto a gente, né, se preocupa com o inimigo, o inimigo que nem existe, né? A gente se preocupa, porque tal nação, porque a gente tem que defender nosso território, porque tal nação pode invadir, pode decretar guerra a gente. A gente às vezes está muito preocupado com o inimigo que nem existe. O maior inimigo somos nós. O maior inimigo, tá certo? Por exemplo, né? Quando a gente está preocupado com um país que vai nos atacar, que é pouco provável, tá certo? Mas o maior inimigo é a gente mesmo, quando a gente pega e joga um lixo no meio da rua, quando a gente deixa de reciclar o lixo dentro da nossa casa, quando a gente não para pensar o que é que acontece com esse lixo, quando a gente mata uma lagartixa, porque a gente tem nojo dela, né? Então, mas a gente não sabe que, né? Aí, por exemplo, essa questão mesmo a lagartixa é um predador né? do mosquito. Então, quando a gente mata uma lagartixa, quantos mosquitos uma lagartixa não come por dia, né? Então, quando a gente mata uma lagartixa, a gente deixou vir vários mosquitos, que esses mosquitos vão nos predar, vão nos atacar. E aí vem doenças como malária, como zika, como dengue, né? Então, tudo está interconectado, tá certo? Então, a gente tem que desenvolver essa consciência, né, na geração de vocês, é muito, 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 muito importante, né? E aí a gente tem, por exemplo, vou mostrar aqui a imagem de Greta Thunberg, né, que é essa menininha aqui, menininha não, mas já é uma moça já, ela era mais novinha, ela tinha, se não me engano, era 14 ou era 15 anos de idade, e ela hoje, se não me engano, ela já tem 17 a 18 anos de idade, já está uma moça já. Mas Greta Thunberg, né, ela é bem peculiar o formato que ela trabalha, ela é uma ativista do meio ambiente, mas a forma que ela trabalha o ativismo dela é o seguinte, né? Ela protesta, faz muito protesto, isso, aquilo, outro. Mas a forma com a qual, da maneira que ela visualiza esse protesto dela, não é de uma maneira, vamos lutar, vamos orientar as pessoas a fazerem isso, não. Ela trabalha assim, com raiva, com revolta mesmo. E por que ela trabalha com raiva e com revolta? Porque
ela diz assim, não é como se a gente não tivesse a solução, porque, na verdade, a gente tem solução para todos os problemas que nós criamos, todos, literalmente todos. A gente pode reciclar quase que 100% do nosso lixo, gente. Tem países como a Suécia, pronto, o país que ela, na verdade, ela é da Suécia. A Suécia importa lixo. A Suécia importa lixo. Ela recicla, consegue reutilizar todo o lixo dela. Ela pega lixo de outros países para reciclar. Ela pega o problema de outros países para reciclar, para ajudar, para utilizar o lixo. Tá? Tem uma cidade na Coreia do Sul que ela é uma cidade toda moderna, é como se fosse uma cidade desenvolvida para o século XXI, né? Que não chegou ainda. A gente chegou, já faz 21 anos que a gente está no século XXI, mas esse século XXI não chegou ainda, mas tudo bem. E o lixo nessa cidade, meu Deus, como é o nome dessa cidade? É Jeongdo, não sei se é Jeongdo, que é o seguinte, as pessoas, primeiro, a energia dessa cidade é toda gerenciada. Jeongdo, Jeongdo, Jeongdo City, South Korea, South Korea, Songdo, Songdo. Essa cidade aqui, ó, Songdo, não quero em português, não, I want in English. Cadê? Tá aqui em português, eu não quero em português, é a nossa aula de geography, mas eu vou aqui, vocês sabem como fazer isso, né? Em 2 segundos vocês sabem mudar a língua, eu não sei não. Acho que vamos ver, traduzir para o English, ok. There it is. Tcharam! Né? Songdo, ok? É uma cidade que fica na Coreia do Sul. Mas aqui, vamos ver o lixo. Eu quero falar sobre o Urban Infrastructure. Bom, não tem falando, né? Mas, bom, essa cidade aqui, Songdo, tá? Ela é uma cidade, tá certo? Que ela é toda tecnológica. Então, a energia é gerenciada. Mas eu vou falar daqui da parte do lixo. Como é que funciona o lixo em Songdo? As pessoas moram em prédio, em casa, o que for. E cada residência tem uma conexão, um tubo que ela joga o lixo. Esse lixo segue, tá certo? Nesse tubo, empurrado através de sucção, né, de ar, exatamente para não gastar muita energia e para não, né, degradar, e vai para uma área, que essa área, o lixo lá é administrado. Então, o que é para ser reciclado vai ser reciclado, o que é para ser destruído vai ser destruído, matéria orgânica. E lá mesmo, no subsolo, eles já fizeram uma área no subsolo, já para não afetar a cidade, e lá eles processam isso daí. E, inclusive, incineram, e essa incineração, ela gera energia, ela gera material, que gera calor, que gera energia. Veja como são as coisas. Então, uma cidade, então não me diga que não é possível isso. Uma cidade pegou e criou não só deu fim ao seu lixo, mas deu uma outra solução, que hoje é um problema mundial, né, de energia. O mundo precisa muito de energia. O Brasil mesmo está aí, graças a Deus, está começando a chover lá na região sul e sudeste, viu? Mas a gente estava na iminência aí de um outro apagão. Mas vocês não viveram isso, mas eu vivi aí um apagão aí no começo dos anos 2000 lá. E não é bom não, viu, gente? Ficar sem energia não. E hoje a realidade é outra. Naquela época, a gente tinha uma televisão dentro de casa, às vezes tinha um ar-condicionado, luz, né? Não tinha computador, não tinha smartphone, não tinha nada. Hoje em dia a gente depende muito mais desses recursos tecnológicos. Então, Greta Thunberg, ela exatamente fala disso. Ela diz, a tônica do discurso dela é o seguinte: não é justo que essa geração, que é exatamente a minha geração, certo? A geração dos pais de vocês, a geração que está tomando conta, que hoje toma conta do mundo,
não é justo que vocês entreguem essa bomba para a gente, que é o meio ambiente assim, altamente destruído. É a geração dela e de vocês também, porque a diferença é de poucos anos, menos de 10 anos, então vocês estão dentro da mesma geração, que vai ser essa geração que vai ter que consertar. Sabe por quê? Sabe por que vai ter que consertar? Porque senão não vai haver geração depois da de vocês. Simples assim, não vai haver, né? Ela, inclusive, numa das palestras que ela dá, ela fala assim, a maioria dos países, dos governos, das empresas, trabalham com metas até 2050. Raramente, você não vê ninguém falar depois de 2050, ou seja, mais ou menos daqui a 30 anos. Porque ninguém sabe se vai existir planeta depois de 2050, no ritmo que vai. No ritmo que vai, a vida vai ser muito difícil no nosso planeta. Nos últimos 30 anos, né, a degradação mundial sempre existiu do meio ambiente. Mas nos últimos 30 anos ela se potencializou. Ela realmente foi escalonada a patamares jamais vistos, dos anos 90, fim dos anos 80, 90 para cá. Tá? Então, a nossa geração, a minha geração, né, é responsabilíssima pela degradação em alta escala do meio ambiente. E eles vão ter que consertar. Mas a questão dela é a seguinte, não precisa esperar a gente resolver esse problema, porque talvez não tenha mais solução, né? Então, a briga dela é a seguinte, é dizer assim, tem que resolver agora, porque tem solução para tudo. É só querer. É só querer. É uma questão puramente política. Ok? Então, vamos lá. Biodiversity loss. Tá, vamos voltar para cá. Então, vamos ver as várias formas de degradação. Scientists assert that human activity has pushed the Earth into a 6 max extinction. Eu estava vendo isso lá na palestra dela, que nós já estamos na iminência de entrar na sexta extinção em massa, né? O planeta Terra ele segue ciclos, né? Ele tem ciclos de riqueza e de pobreza, né? Assim, de abundância e de falta. Esse ciclo é natural, mas esses ciclos eles duram milhões e milhões de anos, assim, 100, 200 milhões de anos. Então, mas a nossa atuação está assim, o que duraria milhões e milhões de anos vai acontecer dentro de alguns anos. Tá? Então, por conta da perda da biodiversidade. The loss of biodiversity has been attributed in particular to human overpopulation, continued human population growth, and overconsumption of natural resources by the world's wealth. Então, a gente está realmente, isso daí eu acho que não existe dúvida de que a gente está destruindo todas as espécies, né? Não, são raras as espécies que não são afetadas de forma alguma pelo ser humano, né? Com exceção de pet, eu acho que os únicos animais que fogem dessa lista aí são animais que conseguiram se adaptar ao ser humano, né? Que aí, no caso, entra pet, né? Entra cachorro, entra gato aí, você vai ter essa população aumentada aí, né? Mas fora isso, né? Passarinho, poxa, quando eu era pequeno eu via tanta qualidade de passarinho diferente, hoje em dia só pardal, né? Mas aí o periquito, digamos assim, que é, né, a calopsita, aí são passarinhos pet, aí esses se vê, né? Porque eles se adaptaram ao ser humano, tá certo? Então, water degradation, né? Aqui, Amazônia, deforestation the Amazon rainforest em Brasil, Maranhão State, Brasil's Maranhão State. Então, aqui um exemplo de degradação. Você vê aqui você vê a floresta amazônica. Aqui, um descampado completo. Vejam aqui que dá para perceber que é uma imagem tirada de cima. Aqui devem ser hectares, 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 hectares de floresta amazônica. Não sei se eu já falei isso, mas 1 hectare
de floresta amazônica tem mais espécies de plantas e animais do que toda a América do Norte junta. 1 hectare. 1 hectare. Então, vejam quantas e quantos e quantos animais foram destruídos aqui. Quantos animais desapareceram no mapa, né? Você tem desde animais grandes, como onça-pintada e tudo, passando por tipos de formiga, né? Animais minúsculos ali, sapos e coisas desse tipo. Tá? Então, mais ou menos por aí. Water degradation, importante, a gente pensa, água é vida. One major component of environmental degradation is depletion of the resource of fresh water on Earth. Okay? Approximately only 2.5% of all the water on Earth is fresh water, with the rest being salt water. Então, apesar do planeta Terra ter 2/3 da sua superfície com água, apenas 2,5% dessa água é água doce. Desses 2,5%, se eu não me engano, eu acho que menos de 1% a gente tem acesso. O resto está no subsolo ou está em algum formato que a gente não tem acesso. Por exemplo, nos polos. Por exemplo, no polo ártico e no polo antártico. Certo? Aqui está dizendo 69%, então 2/3 dessa água is frozen in ice caps on Antarctica and Greenland. So only 30% or 2.5% of fresh water is available for consumption. Então, desses 2,5% de água que resta no planeta Terra que a gente pode consumir, 30% desses 2,5%, que vai dar mais ou menos 0,8%. 0,8%. Então, menos de 1% de toda a água do mundo está disponível para nosso consumo. E desses 0,8%, assim, o que é rio, o que é lago, que a gente tem um acesso direto, né? Ainda tem aquela água do subsolo. A gente tem acesso, tem como ter acesso, tem tecnologia? Tem, mas já é bem mais difícil, já é bem mais caro. Então, está meio que óbvio que a gente tem que ter cuidado, né? Que os recursos não são infinitos, né, boys and girls? E não é só para a gente, não. É para os animaizinhos, é para as plantas, é para tudo. A gente tem 0,8% para tudo, gente. Não é só para a gente, não. Tá certo? E a gente vem aqui para climate change and temperature, né? Que aqui é outra ameaça grande. Climate change affects the earth water supply in large numbers of ways. Então, aqui é tão complexo, né? Como o aquecimento global, a mudança climática pode afetar a gente, né? Primeiro, o calor em excesso, né? O desconforto de estar no calor, isso é horrível para a gente. Segundo, a evaporação muito maior dessa pouca água que a gente tem, já evapora, já vai passar a evaporar muito mais. Crescimento de bactéria, tá certo? Poluição, monóxido de carbono, dióxido de carbono que fica preso na atmosfera, né? E além de destruir, né, se eu não me engano, é o monóxido que destrói a atmosfera, raios solares que nos afetam e cansa, coisa desse tipo que a gente não tem proteção, né? E derretimento das camadas polares, que a gente diz, então a gente vai ter acesso a essa água? Não, porque ela vai para o mar, ela se contamina com água salgada e ela faz como é que se diz? O mar ele subir de nível e aí invadir os territórios, invadir os continentes, tá? Então, boys and girls, a gente vai ficando por aqui, tá certo? E a gente, eu vou colocar aqui como homework exatamente essa parte aqui que não deu para a gente ver, crescimento da população. Como o crescimento da população afetou. Olha só, né? Olha só esse gráfico aqui, ó. Aqui 2000, antes de o nascimento de Jesus Cristo, né? Não, desculpa. Aqui o nascimento de Cristo, 1 ano depois, né? 1 ano depois do nascimento de Cristo.
A população há 2.000 anos praticamente não existia. Então, aqui, no nascimento de Cristo já tem uma quantidade razoável e vem até mais ou menos aqui em 1700, né? Meio, talvez 1800. E olha o que é que faz. Você acha que isso daqui é sustentável? Faça uma pesquisa sobre como o crescimento populacional representa uma ameaça para nós, seres humanos, e como isso pode provocar a nossa extinção como seres humanos. Façam lá 2 parágrafozinhos, 3, coloquem no Google Tradutor e coloquem lá no Class App. Ok? Então, that's it. Have a great day. Have a great weekend. Goodbye.